Tô te ouvindo bem. E você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. E hoje eu tô com um sentimento de muito orgulho de você, né? Ah, É, sim, porque é, você é a minha mentora. é aqueles momentos em que a gente sabe que escreveu uma história junto com um profissional, né? Junto com você, assim, e é muito orgulho mesmo, de verdade. Assim, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, porque é o momento em que você está se transformando numa mentora agora, né? E a capacidade que eu Exato. sempre enxerguei em você e sempre disse isso. Então, eu fico muito feliz de ver você desenvolvendo esse trabalho. Ah, eu que fico muito feliz de ter você aqui, tá? E aquilo, você sempre acreditou no meu trabalho, né, Ale? Então, eu fiz questão de, assim, na primeira live, convidar você realmente para fazer parte dessa nova etapa que nós estamos iniciando agora, né? Para mim é uma honra ter você aqui. Os meus pacientes estão aqui, já estou vendo a Adri, estou vendo todo mundo aqui que está participando, então eu estou muito feliz com esse momento, com certeza. Que bom, Dani, que bom, muito bom mesmo. Parabéns, viu, pela essa conquista que seja uma de muitas, né, que a gente estava até conversando hoje à tarde sobre fazer outras, de outros assuntos que estão Sim. interligados entre eles para que a gente possa levar a informação cada vez mais para as pessoas, para os nossos pacientes. Eu vou levar para os meus alunos, para os meus pacientes, você para os seus pacientes e para os seus futuros alunos, né? Que eu espero em algum momento ver Exatamente. você, o quanto antes, mentorando pessoas, transformando vidas. Porque Sim, tô com bastante gente comentando exatamente. aqui, ó. Entrou a Simone, que é uma mentorada minha também, acabou de entrar. Tá Que entrando bastante bom, verdade. gente, olha que legal. Boa noite, Não, verdade. pessoal. A Simone, tudo bom? Simone, boa noite. A Fê também entrou. Oi, Fê. Estou vendo aqui que entrou a Adriana também, a Fran, que são minhas pacientes, entrou a Mar. Tem Que coisa. bastante gente aqui realmente que já está entrando. A Lu, O pessoal tá te cumprimentando aí. Boa noite, pessoal. boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, pessoal, assim, o intuito, né, dessa live hoje é realmente a gente falar sobre a ansiedade. E aí eu fiz questão, né, de convidar a Alessandra Costa, que ela é presidente da UMP Brasil, que é a Ordem Nacional dos Psicanalistas, Psicoterapeutas e Terapeutas Holísticos. E, além de tudo, a Lê também é psicanalista, é advogada, então ela tem, assim, muito conhecimento, é uma das minhas mentoras, eu estudei na OMP, psicanálise, e hoje, né, eu chamei ela para a gente discutir sobre esse assunto, a ansiedade, que é um tema tão atual, e dificilmente, né, alguém nunca passou por ansiedade, ou não teve alguma crise, ou não tem alguém na família que tem. Então, hoje a gente vai falar o que é a ansiedade, se ela tem cura e quais seriam os tratamentos. E a ansiedade tem cura, Ale? Então, eu vou explicar, a gente vai fazer uma diferenciação, pessoal, para vocês primeiro, né, entender o que é a ansiedade e o que é o transtorno de ansiedade. Isso é bem importante para vocês saberem essa diferença, porque a ansiedade, ela caminha junto com o medo. Mas o medo, ele é do real. Então, por exemplo, a gente está numa situação aqui e acontece alguma coisa ruim, algum tremor, ou acontece, por exemplo, um assalto, e aí você entra naquela situação e naquela sensação de autoestresse, e aí vem o seu sentimento de fuga, o seu sentimento de medo. Esse é o medo real de alguma situação que está acontecendo. E existe a ansiedade, que caminha muito próximo, mas a ansiedade, ela é um excesso de medo do que você tenta prever que vai acontecer. Então, assim, ela, na verdade, a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia. E ela é algo que ela traz para nós também a questão da nossa autodefesa, porque quando você fica ansioso com uma situação, você também se preserva. Então você vai, eu tenho medo de uma determinada, por exemplo, eu resolvo ir para o centro à noite, o centro de São Paulo, que todo mundo sabe que é um lugar extremamente perigoso. Então eu fico numa situação de estresse ou de ansiedade, porque eu vou ter que enfrentar isso e ali existe risco. Então ele é um medo imaginário do que pode acontecer. Eu não estou numa situação de medo intenso,
mas eu estou me preservando e pensando se eu vou fazer ou não. Essa ansiedade, ela é natural que aconteça. É a ansiedade da chegada de um filho, é a ansiedade de se formar, é a ansiedade de fazer um novo trabalho. Isso é natural, isso acaba até fazendo com que a gente desenvolva coisas boas para a nossa vida. Mas quando ela se torna um problema, quando ela é um transtorno de ansiedade, que aí é uma coisa totalmente diferente. Então, o transtorno de ansiedade, ele já virou um problema psíquico, onde a pessoa, ela se bloqueia de determinadas situações para que ela possa se preservar de uma maneira que a vida dela não segue. E aí, o sentimento psíquico, ele passa da cabeça para o corpo, para o físico. É por isso que vem aquelas sensações que a pessoa sente e fala, olha, eu estou num momento de pânico, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Mas essa crise de ansiedade, ela é real. Ela não é imaginária, como as pessoas acham. Ah, isso aí é frescura. Isso aí a pessoa está tendo ou está falando isso para chamar atenção. Não. Quando você está num momento de ansiedade extrema, que isso se tornou um transtorno, você tem dentro do seu organismo realmente um gatilho em que o seu corpo dispara hormônios, que seriam, no caso, a adrenalina e o cortisol. E aí, cada um desses hormônios, né, Dani, faz com que a pessoa tenha sensações completamente diferentes. Então, por exemplo, quando você fica num momento de ansiedade extrema, você tem a liberação da adrenalina, aí vem aquelas questões da taquicardia, o mal-estar, a falta de ar, aquela pessoa que sente aperto no peito, a pessoa sente uma série de sensações físicas da transferência do pensamento para o corpo, fazendo com que ela tenha sintomas que paralisam. E que uma crise pode durar de 20 a 40 minutos, mas que a pessoa pensa que aquilo é uma eternidade. Para ela parece que são 2, 3 horas, ou passei a noite inteira mal, ou eu passei o dia inteiro mal, porque aquela sensação ela é tão intensa e tão agressiva, a descarga da adrenalina do cortisol, que faz com que ela tenha essa sensação até de uma duração de tempo muito maior do que o real. Então, quando a gente fala disso, essas questões, a gente entende que realmente isso a longo prazo só faz com que afete a vida da pessoa, só causa ela sofrimento e cada vez mais a sensação de desespero, de como lidar com isso. E muitas vezes ela não sabe, ela não consegue sair desse ciclo. Quando a gente fala do cortisol, é aquelas pessoas que, por exemplo, não têm explicação e elas começam a ter doenças de pele, doenças coceira, elas começam a ficar gripadas constantemente. Por quê? Porque elas têm uma baixa imunidade quando a descarga de cortisol acontece. Então, pode não parecer real para quem nunca teve uma crise de ansiedade, mas ela é real para as pessoas que sentem isso constantemente e que têm que conviver com isso. Então, por isso, eu quero devolver essa pergunta para a Dani, para que ela explique na conexão que ela fez entre os tratamentos que ela hoje trabalha e, na verdade, as práticas que ela faz com os pacientes dela, se a ansiedade tem cura. Vamos lá. Obrigada, Lê. Então, assim, pessoal, se nós formos falar do ponto de vista psicanalítico, né, ou até mesmo da psicologia, a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa, onde a pessoa ela começa a manifestar aquela ação porque ela sente medo, ela sente um perigo iminente em relação a algo ou algum momento que ela está vivendo. E aí, como que a gente trata isso em consultório? Primeira coisa, a gente precisa tirar o paciente daquele estado de pânico que ele chega. Que muitas das vezes ele chega já transtornado no consultório, onde ele tem sensações de taquicardia, como a Lê falou, ele tem sensações até mesmo de ânsia, de mal-estar, até mesmo em relatar a situação que ele está passando ali. Então, primeira coisa, a gente precisa acalmar esse paciente, deixar ele falar, entender o que está acontecendo. E aí, quais são as técnicas que eu aplico, né, neste caso? Primeira coisa, um relaxamento para a pessoa acalmar, né, através da hipnoterapia. Então, com a hipnose clínica, um painel de controle, ou até mesmo técnicas de respiração, a gente consegue acalmar esse paciente. E aí sim, iniciar, né, um tratamento. Como? Do ponto de vista psicanalítico, eu preciso entender de onde vem esse trauma, de onde vem tudo isso que ele está sentindo. E a gente sabe que, segundo a abordagem freudiana, muita coisa vem lá do passado, aliás, tudo, né? Vem do passado, vem da infância, né? Em que momento que isso se instalou
em que momento que ele começou a se sentir muito ansioso, é uma questão genética ou não, porque existe também uma predisposição genética em alguns casos, e nós vamos o quê? Perguntando a história desse paciente, a relação dele com pai, com mãe, família, para a gente entender onde esse transtorno se iniciou. Exatamente assim. Aí, ferramentas muito importantes que eu utilizo no consultório é a hipnoterapia, né, Ale? Que a hipnose clínica ajuda muito também, né? Porque a gente vai chegar diretamente na causa, onde iniciou a ansiedade ou a crise de ansiedade através de uma regressão, ou até mesmo através da PNL, nós conseguimos fazer uma linha do tempo e chegar até a causa principal. E aí, nesse momento, ressignificar, ou seja, mudar o sentido daquilo que o paciente está sentindo, fazer ele enxergar que todo aquele pânico, aquele terror que ele estava sentindo naquele momento, do lado de fora, né? Que muitas das vezes a gente dimensiona tudo, deixa tudo maior, principalmente quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, onde tudo parece um bicho-papão, não é assim? E aí, quando você olha do lado de fora, você vê, puxa vida, já passou, tá tudo bem. E o paciente vai aprendendo a lidar com esses gatilhos, a promover o seu autocontrole, para que ele possa, e no dia a dia, no presente dele, lidar com essa questão da ansiedade. Porque a ansiedade, como a Lê falou, é normal. Tem uma viagem no final de semana, eu vou iniciar um emprego novo. Agora, quando ela se torna um transtorno de ansiedade, aí é complicado. Porque acaba impossibilitando a pessoa de fazer uma série de coisas. De tentar o novo, de viajar, de tentar um novo emprego, e assim sucessivamente, né? Tem pessoas que abrem mão de uma série de sonhos porque não consegue fazer, ela trava, ela bloqueia naquele momento. Então, quais são as ferramentas que a gente utiliza? Ferramentas da psicanálise, da hipnose clínica, programação neurolinguística, e eu trago também, Ale, técnicas de respiração para os meus pacientes, eles estão aqui, eles sabem. Ensino a 478, a Mindfulness, que é a meditação que traz a gente para o presente, que tem comprovações, estudos científicos, que mostram que respirando, fazendo as meditações, né, principalmente essa Mindfulness que traz a gente para o presente, a gente consegue controlar a ansiedade e as crises de ansiedade, e é realmente eficaz. E tudo isso ainda sem medicação. Agora, é claro, tem casos que o paciente pode precisar, quando é uma coisa que já está mais evoluída, né, Ale? Daí eu vou passar para você falar sobre isso. Então, pessoal, assim, existem casos em que as pessoas precisam tomar medicação, por quê? Porque podem ser fatores genéticos ou podem ser fatores do ambiente. A terapia, ela vai caminhar junto com o medicamento, tá? Mas por que o medicamento ele é importante e as pessoas têm um certo preconceito quanto a isso? Na verdade, o nosso cérebro, ele fica bom em tudo aquilo que a gente faz constantemente. Então, se você estuda constantemente, ele vai ter facilidade de absorver as informações. Mas se você também sente medo constantemente, se você vive em estado de fuga constantemente, se você sente depressão, né, que são os excessos, quando a gente fala de excessos passado, né, quando a pessoa fica presa no passado e ela vive o estado de depressão, o estresse em que ela vive o estado hoje o excesso do momento em que ela está vivendo e a ansiedade que é justamente o medo e o excesso de futuro. Quando é necessário o medicamento, ele não é porque a pessoa, ela tem algum tipo de deficiência, nossa, ela pode, tem muitas pessoas que têm preconceito e diz, quando a gente dá orientação, olha, você precisa passar no psiquiatra, você precisa passar no neuro. Não tenha preconceito com isso, por quê? Se o seu cérebro se fortaleceu, no caso da crise da ansiedade, se ele se fortaleceu no medo, ele precisa de medicamentos para que a gente consiga que ele amoleça e tenha a capacidade de introduzir na terapia e nas informações que a gente passar, como a Doni trouxe, numa hipnose, numa reprogramação de PNL, em tudo isso a gente consiga introduzir essa reprogramação na vida de vocês, o ressignificar, olhar aquela situação que você está vivendo, o estado de sofrimento que você está, mas que você precisa ressignificar e ter uma outra visão para seguir
Até porque viver preso numa situação que a gente não tem como voltar, não gera solução. Então, assim, não tenham preconceito de quando a gente der orientação para vocês, procure um médico, tome um remédio para você se acalmar, para você diminuir o fluxo cerebral, para que você consiga entender as informações até de uma maneira mais tranquila, faça com que vocês se desenvolvam e saiam do estado de crise. Eu gosto bastante dessa conexão, eu também sou hipnóloga e eu gosto bastante dessa conexão que a Dani, a gente conversava disso muito nas mentorias, né, Dani? Sim. É que o paciente, quando ele chega no momento precisando ser ouvido, né? E aí, nesse ser ouvido, às vezes ele chega no momento que para nós terapeutas conhecemos como momento de catarse, em que ele está absolutamente consumido pela dor. Quando isso acontece, quando a gente faz essas práticas que a Dani hoje aplica, que é a hipnose, a PNL, a reprogramação, faz com que você saia desse estado e aí, com a psicanálise, você vá voltando ao passado e entendendo que a fumaça existe, mas aonde é que está o incêndio? E apagar devidamente esse incêndio. Então, assim, quando a gente tem profissionais que trabalham como a Dani, que está sempre em processo de estudo, né, você vê que, assim, apesar de ter um conhecimento vasto de toda a aplicação das técnicas que ela tem hoje, constantemente, né, Dani, como eu também, a gente está sempre buscando ampliar os nossos conhecimentos. Por quê? Porque Sim. a cada estudo que acontece, novidades aparecem, né? Então, são formas de aprender a lidar melhor com o cenário atual que a gente vive e poder desenvolver mais o paciente. Então, quando você procura um terapeuta, você tem a possibilidade de minimizar a sua dor. Principalmente quando o terapeuta ele tem a preocupação real com o seu desenvolvimento. Então, assim, eu fico muito feliz e orgulhosa da Dani, vendo ela falar, né, Dani? Fazendo coração, assim. Fazendo coração, porque é muito gostoso você ver como uma pessoa que a gente olhou lá atrás, né, Dani? Que sempre disse para ela o quanto ela tinha essa capacidade de se desenvolveu. Total Verdade. capacidade para transformar as pessoas, né? Uhum. É verdade, porque assim, o objetivo principal é ajudar e transformar. Esse é o objetivo principal, né, Ale? Exato. É poder ajudar, é poder contribuir quando o paciente chega no consultório. É aquilo assim, quando ele chega, eu sempre falo isso para os meus pacientes, é uma conexão de alma, é uma troca ali, onde um aprende com o outro, né? Ninguém é superior a ninguém, um aprende com o outro, porque a gente aprende com o paciente e a gente pode contribuir com ele, né? É dessa Sim, forma. Então, é perfeito. uma conexão de alma. Então, o objetivo é ajudar. Então, o máximo que a gente puder buscar de ferramentas, eu sempre falo isso para eles, o máximo que a gente puder buscar de ferramentas, a gente busca, né? Porque o nosso objetivo é ajudar. Então, às vezes, uma questão não foi muito bem para um, o outro já se adaptou melhor, e o importante é o quê? Ser solucionado. E detalhe, a gente vê esse resultado rápido, né? Porque quando a gente faz essa junção da psicanálise com a hipnose, com a PNL, né? A gente consegue ter um resultado muito mais rápido, muito mais satisfatório, né? Então, isso também é muito gratificante. Quando chega o primeiro dia, o paciente chega, né? Você vê a situação ali como está, ele chega bastante, né? Debilitado, porque ele está precisando da ajuda naquele momento. E aí passa um mês, passa 2 horas que você vê, já é outra pessoa. Não é assim, Ale? Exatamente. Quando a gente vê vocês depois voltando transformados, assim, fortalecidos, né? É uma conquista nossa também. Então, quando se faz o atendimento com um atendimento mais voltado a ser humanizado, a entender a dor, sem julgamento, você ter a oportunidade de acessar profissionais que, como a gente fala, né, Dani, quando eu falo nos cursos, olha, pessoal, seja copo vazio, né? Nunca demonstre para o paciente, nunca coloque nenhum tipo de dor sua, nunca faça uma transferência do que você sente ou do seu julgamento. Porque um terapeuta, ele é uma pessoa, é um profissional preparado para entender o comportamento humano. É diferente, às vezes, é muito gostoso a gente ter amigos, a gente conversar, a gente se divertir, isso é maravilhoso. Mas o amigo, ele tem os preconceitos e ele não sabe exatamente como as coisas no real funcionam. Então, quando você tem acesso a um profissional como a Dani, né, que vai lá, entende, analisa, tira o paciente, na verdade constrói um processo de atendimento sem um roteiro específico, mas entendendo a dor que o paciente está vivendo naquele momento e tirando ele do estado que ele precisa, que é para quê? Ele se sinta
respeitado, para que ele se sinta abraçado, né, como a gente fala muitas vezes, né, para que ele se sinta ouvido, porque muitas pessoas vivem dor porque passam uma vida sem ser ouvidas. Uhum. Exato. E Exatamente. principalmente ser ouvida sem ser julgada, né, Dani? Sem ser julgada, porque não existe julgamento. Quando o paciente chega ali, a gente vai olhar o quê? A dor dele, é a empatia, e não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer, importa é o quê? Ajudar e ele sair bem dali. Né? Não existe julgamento, não existe crítica, só existe acolhimento. Exatamente isso. Então, quando a gente trabalha com essa linha realmente mais humanizada, ele se sente acolhido. E detalhe, ele se sente bem para se abrir, para falar sobre as coisas pessoais dele. Porque, afinal de contas, você está chegando uma pessoa que você nunca viu, né? Na Exatamente. maioria das vezes você nunca viu. E daí você vai chegar ali e vai compartilhar a tua vida toda. Então, você se sentir bem é fundamental para você se abrir. E dessa forma, a terapia é mais eficaz, né? Exatamente. Porque você tem, Dani, a possibilidade, eu acho que você faz esse trabalho muito bem, porque eu vejo o desenvolvimento dos seus pacientes, até nas nossas conversas, quando a gente faz essa avaliação, né, do processo, porque as pessoas pensam, às vezes, que como terapeuta, não existe só uma avaliação individual, mas existe muita troca de conhecimento entre as pessoas que se formam em determinadas áreas, para quê? Para que a gente seja esse processo de evolução para ver o paciente caminhar e melhorar, né? Aonde eu não estou vendo, a gente faz isso constantemente. Isso, os terapeutas que se preocupam com seus pacientes fazem isso constantemente. Eles levam as situações, não o caso em específico, mas as situações para serem trabalhados em uma banca de pessoas que possam olhar aquele caso e fazer com que ele enxergue mais profundamente o que está tendo dentro do caso do paciente que está provocando a dor. E quando a gente coloca para o paciente essa questão de que olha, você tem uma resposta e ele consegue, por exemplo, nos casos de ansiedade, identificar quais são os gatilhos que são ativados Uhum. nele e fazem com que ele fique nesse estado de sofrimento constante, a visão acaba sendo outra. Uhum. Exatamente. Eu vou responder uma pergunta aqui que Tá. colocaram. Vocês poderiam falar de maneira mais simples sobre PNL? Sim, a PNL é uma programação neurolinguística. Ela é uma técnica onde nós conseguimos reprogramar o nosso cérebro, a nossa mente, a pensar positivo, a deixar os pensamentos negativos de lado, a se libertar de crenças limitantes. E da mesma forma também podemos trabalhar com ela para fobias, para traumas, né? A diferença dela com a hipnose é que ela não precisa de transe. É apenas a concentração da pessoa, né? E ela ir se permitindo essa reprogramação. É exatamente assim, né, Ale? Exatamente. A Lu até colocou aqui, falando que quando ela tem que tomar calmante para viajar de ônibus ou de avião. Vocês percebem que aquela resposta que a gente deu, a explicação que foi dada no início da live, é justamente isso. O que que ela tem? Ela tem um medo do futuro. Ela tenta prever, e aí você vê que bloqueia o prazer dela poder curtir a viagem. Porque muitas vezes você vai fazer uma viagem, todo mundo quer postar fotos, quer mostrar um divertimento, quer mostrar uma alegria, ou até mesmo de sentar, a coisa mais gostosa é você sentar no ônibus de viagem, e que a gente hoje em dia, a maioria das pessoas fazem viagem de carro, mas sentar no ônibus de viagem e olhar a paisagem, né? Olhar por onde você está passando, se permitir isso. E você vê que isso causa um bloqueio nela. E ela não é a única, são muitas pessoas que passam isso. É o medo do que pode acontecer. Porque a preocupação é muito maior de que pode, a autopreservação está tão intensa que ela fica com medo que aconteça algum tipo de acidente e acaba perdendo a oportunidade de vivenciar coisas boas. Então, Lu, faz uma hipnose com a Dani aí, vocês estão pertinho uma da outra, que eu vou garantir para você que, assim, olha, a chance de melhorar e ressignificar isso dentro do seu pensamento, você poder curtir suas viagens com mais profundidade, vai melhorar demais, demais, assim, porque tem que descobrir também, Lu, onde foi construído esse medo, né? Se aconteceu alguma coisa, às vezes, na sua história familiar, que gerou em você algum tipo de trauma, que aí veio o pico de ansiedade, a sensação de fuga, e tudo isso fez com que você lembrasse daquela situação e ficasse presa a ela. Então, bora desprender isso aí. Agenda aí uma consulta com a Dani que você não vai se arrepender. Verdade, vamos marcar. A Lu está perguntando aqui qual um caso de, assim, de ansiedade mais grave que a gente atendeu. Qual foi o seu caso, Ale? Então, eu tive recentemente, tá?
Uhum. ela teve uma crise, uma paciente minha estava em processo de separação e era uma separação, ela estava vivendo uma fase de luto. Ela estava ainda no processo, né, de negação que a gente tem. Quando vive uma fase de luto, a pessoa vive uma situação de que primeiro ela vai negar e depois ela entra no processo de aceitação, né, até que ela Uhum. consegue seguir com a vida. E ela estava no período de negação. E aí ela teve uma crise de ansiedade em que ela paralisou no trabalho e ela quase teve uma parada respiratória porque ela ficou sem conseguir respirar. Ela primeiro começou vários dias, várias noites sem dormir. Ela não dormia, né? Ela fazia, ela me ligava e aí a gente fazia alguns exercícios respiratórios, ela conseguia ir lá se acalmar e melhorar. Ela voltou ao trabalho, ela tinha tirado uns 10 dias de... Quando ela voltou ao trabalho, ela praticamente quase teve uma parada respiratória. Então foi um caso muito grave, porque ela teve que ter interferência médica, tomar medicamentos mesmo na veia para que ela conseguisse sair desse estado, né? Ela é uma paciente minha que está Uhum. fora do Brasil, ela teve que tomar medicamentos, passar por internação para conseguir sair. E aí, com o processo das terapias, aí ela foi se desencilhando até que entrou no estágio de aceitação, né, nesse processo de separação dela e tá super bem, assim, tá? Depois que entra na aceitação, vai embora, né, Dani? Já tá postando foto nas festas. Isso. Daí já está bem, já ressignificou, já está se sentindo bem melhor, consegue identificar gatilhos, consegue, naquele momento, percebe que vai ter uma coisa, já passou e a pessoa mesma ressignifica, né? Bem assim. Bem, o Exatamente. caso meu foi de uma paciente oncológica, adolescente, Uhum. tá? E aí o que aconteceu, né? Ela começou a ter crises de ansiedade, porque ela começou a sofrer bullying na escola, tá? Bullying por conta da enfermidade que ela tinha, né, que ela tem. E aí a crise de ansiedade dela foi tão forte que os pais acharam realmente que iam perder ela, que ela fosse morrer. E aí levaram ela, né, nas vésperas do Natal para o hospital. E daí foi onde o médico identificou que, na verdade, era uma crise de ansiedade. E tudo isso começou devido ao bullying na escola, né? O bullying que ela estava sofrendo dos amiguinhos pela enfermidade que ela tinha, né? Que ela tem, na verdade. Ela está muito bem, graças a Deus, mas essa enfermidade precisa ser monitorada. E aí a mãe dela, né, perguntou se eu podia atendê-la no Natal. Eu disse que sim. Eu atendi ela no dia 24. Nós fizemos o nosso primeiro atendimento online e já surtiu efeito, ela já se sentiu mais calma. Eu ensinei algumas técnicas de respiração para ela online mesmo, e ela conseguiu se acalmar. Naquela semana ela veio presencialmente no consultório. E aí, desde a nossa primeira sessão, ela não teve mais crise de ansiedade. Então, isso foi um caso, assim, muito positivo, né, que me trouxe, assim, foi muito Uhum. gratificante. Foi por esse paciente que eu comecei a introduzir a parte de arte terapia nas sessões. Uhum. Uhum. Porque a arte terapia, ela acalma a pessoa, ela tranquiliza e ela ainda promove aumentar a autoestima, né? Que ela precisava Perfeito, disso. perfeito. E aí ela ficou muito bem, não teve mais nenhuma crise. A imunidade dela aumentou, graças a Deus, e ela tá seguindo o tratamento com muita tranquilidade. Foi Perfeito. esse. Dá para perceber, pessoal, que assim, como são casos totalmente diferentes. Veio do bullying, gerou a crise de ansiedade. O meu caso extremo veio de uma separação, que a gente considera como um luto, dentro da terapia, e gerou. Então, assim, por isso que cada caso é um caso. Vocês entenderem Uhum, que a ansiedade, ela é normal, quando ela não atrapalha a sua vida, é essencial. A ansiedade, uhum, ela, em alguns momentos, ela vai te motivar a fazer algumas coisas, né? Ela vai, eu quero ter um bebê, vou arrumar o quarto, eu tô ansiosa para chegar do bebê, eu vou arrumar o quarto. Eu tô ansiosa para fazer uma prova, então eu vou estudar mais. Ela te motiva em alguns momentos, mas ela não pode te impedir de viver. Quando ela te impede de viver alguma situação, ela se transforma em um transtorno e precisa ser tratado. Precisa procurar um profissional habilitado para que faça isso com vocês, identifique aonde essa ansiedade está construída e faça resolver. Por quê? Porque a ansiedade não tratada, o transtorno de ansiedade não tratado, ele vai gerar pânico, né, a síndrome do pânico, né, Dani? uhum. E vai gerar Sim. para vocês também situações como toque,
né? Por exemplo, Uhum. transtorno obsessivo compulsivo, que é a pessoa que tem mania de lavar, é a pessoa que tem mania de limpar, voltar a uma situação, porque o toque não é só limpeza, tá? Quem pensa que toque é só Uhum. limpeza, não. A pessoa às vezes fecha a porta 10 vezes, a pessoa liga o carro e desliga, volta e fica fazendo isso, e aí tem a vida. E toque, depois de construído, ele é muito, é uma das, é um dos transtornos mais difíceis de ser tratado. Uhum. Então, se Sim. você conseguir fazer os tratamentos antes, para que não chegue a essa situação, né, é excelente. Não permita que essa doença entre na vida de vocês, porque é um transtorno muito difícil de se desfazer. É uma construção que, assim, ele realmente, só com medicamentos mais fortes, com acompanhamento, aí sim, o psiquiatra tem que estar constante, porque ele vai mexer em todo, no sono, na alimentação, no dia a dia, no trabalho, desenvolvimento humano da pessoa. Então é um bloqueio Sim. extremamente grave, né? E pode ser Exato. evitado. Pode ser evitado, porque se você trata a ansiedade já desde o início, quando você percebe que aquilo começou a sair do controle, você evita uma série de coisas. Evita o toque, evita o transtorno de pânico, evita as crises de ansiedade e pânico, enfim. E, consequentemente, a Uhum. depressão, porque tudo inicia com a ansiedade, né, Lê? Exatamente. Não permitam, pessoal, que a vida de vocês paralise por os sentimentos. Entendam assim, nós como indivíduos somos únicos. Não é a mesma receita de bolo para todo mundo. Quando as pessoas veem, é muito legal ter informação, às vezes pegam um vídeo na internet, entende um pouco, isso é uma situação. Mas entender o que está acontecendo dentro de você é diferente. Entender como você funciona, né? Ter orientação, como a Dani passa, de meditações, né? Frequências de som, né? Existe uma frequência específica para baixar a ansiedade. Todas essas orientações, meditação, respiração, são exercícios que a gente passa com a preocupação de que vocês evitem a construção do pensamento repetitivo desse medo e que vocês saiam da crise ou nem deixem elas entrar. Porque se você já sabe, peraí, o que eu estou agindo? Fazer uma autoavaliação. E a terapia, ela é importante não só para você se desenvolver como pessoa, mas ela é importante para você resolver questões quando você fala. Porque quando você fala para o Uhum. terapeuta, principalmente uma pessoa neutra, né, que tem várias especializações como nós, vocês têm a possibilidade de se ouvir, de se autoavaliar e olhar de fora um pouco do que vocês estão vivendo. Será que tem todo aquele peso mesmo? Será que aquela dor de servir ao outro, será que eu sofrer de ansiedade para satisfazer o outro o tempo todo vale a pena? Exatamente. Será que vale a pena? Vale a pena fazer essas análises, né, para não deixar a coisa evoluir. Né? Olha só que interessante aqui, a Giovana, que é psicóloga, ela colocou aqui, estava conversando com a Dani, que embora eu seja conhecedora do assunto, eu sofro com ansiedade, e esse medo paralisa ela, é onde ela não consegue evoluir, né, e adiante. Então também, como ela já identificou isso, que ela está sendo Perfeito. bloqueada, paralisada, precisa tratar para que ela possa evoluir. E detalhe, tratar também não só por uma questão de evolução pessoal, profissional, mas para que a ansiedade não evolua para outros níveis, né? Exatamente. E qual que é o nome dela? Desculpa, Dani. Giovana, 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 quando você principalmente, que é uma pessoa que tem o conhecimento, né, e que tem o poder de transformar as pessoas, permita-se, né, a se desenvolver e resolver essa questão junto de você, para que você tenha, use a seu favor, né, tanto o conhecimento que você vai aprender na aplicação em resolver o seu problema, mas também para que você possa fazer aquilo para que você se formou, né, porque ser terapeuta, a gente é muito mais escolhido a ser terapeuta do que nós escolhemos ser. E é muito gratificante, e a gente sempre conversa sobre isso, né, Dani? Que cada passo que os nossos pacientes de evolução dá, ver vocês se arrumando, mandando foto pra gente nas festas, ver vocês, isso nos faz muito bem e nos enche o coração, né? É mais valioso do que qualquer outra coisa. Então, se você tem nas suas mãos, Giovana, esse poder de ajudar as pessoas, se resolva para que você possa trabalhar com isso e cada vez mais evoluir na sua carreira e na sua vida. exatamente. A Lu, ela comentou aqui também, se medo de casar está relacionado à ansiedade. A Lu está perguntando aqui. Medo de casais? Eu não entendi a pergunta, eu não entendi. Medo de casar, se isso está relacionado a algum transtorno de Medo ansiedade, de casar ou de casais? de casar.
Ah, tá, medo de casar. É, eu acho que quase todo mundo hoje em dia tá tendo esse medo. Tá todo mundo com medo de Brincadeira. casar, ultimamente, né? Tá Lu, complicado, porque tá as pessoas estão muito complicado. Tá complicado porque a gente queria que a vida fosse como no Instagram, mas a vida não é, né, gente? A gente vive um cenário aí que é inimaginável. As pessoas postam uma vida tão linda e perfeita e nós somos indivíduos únicos, né? Cada um funciona de um jeito e a vida real, ela pode ser muito simples, sim, mas pode ser sim, Dani, porque, Lu, desculpe, A Bri também tem é, medo de casar. Um monte de gente está com medo de casar aqui. fazer uma live de como tirar o medo de casar. É assim, filha, vai, né? Está Sim, com porque medo, é tanto trauma do vai com passado, medo né? mesmo, né, Dani? Vai com medo mesmo. É tanto trauma que a gente traz no passado, né? Eu vi aqui que a Adri colocou, a Lu, é tanta coisa que você fica, pera, né? Mas isso, na Exatamente. verdade, é um trauma, né, que a gente precisa trabalhar, porque depois a pessoa pode ter realmente crise de ansiedade. Ó, Gente, eu conheço pessoas que estavam para entrar no altar e o medo de e casar era tão desistiu. grande, a pessoa começou a ter crise de ansiedade, ela foi embora e desistiu do casamento. Eu acredito. É sim, pode ser sim, precisa ser visto e pode ser feita uma terapia, porque é o medo de prever o futuro, é o excesso de futuro. Será que eu vou casar e vou ser muito feliz? Então, assim, vamos trazer pra gente, né? Lu, quem faz você feliz? Você mesmo. Não depositem. A primeira coisa que a gente trabalha nos pacientes na terapia, né, Dani, é justamente isso. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Então, ame você. E aí a outra pessoa vem para agregar e estar junto e ser feliz junto, né? Ela a felicidade dela, você a sua e vamos ser felizes junto, né? Como fazem Sim. os vídeos aí brincando, vamos ser felizes junto. Então, assim, a felicidade ela tem que estar em você. Então, não busque, tentem trabalhar isso em vocês, pessoal, de que o outro tem a obrigação de te fazer feliz, né? O outro, porque se a gente for construir a pessoa do jeito que a gente quer, eu queria um cozinheiro, assim, facilmente. Porque eu não gosto de... Eu sou pobre, eu adoro trabalhar, mas cozinhar não é comigo. Isso leva para a cama, coisas assim. Brincadeiras à parte, para deixar a conversa mais leve, eu quero dizer para vocês o seguinte, a felicidade ela tem que estar em você. Né? Se você se faz feliz, se você resolve as suas questões, faz com que você deixe de ter medo de casar. Porque você casou, não deu certo, mas foi feliz um tempo, aí descasa, casa de novo, e vai vivendo. A vida é assim. E tem que buscar um E, equilíbrio mesmo entre o relacionamento. Acho que ela perguntou alguma coisa também sobre dermatite. Sim, Lu, assim, dermatite, sim. É o excesso de cortisol, é a descarga de cortisol. A adrenalina vem, excesso de cortisol, a pele coça, a dermatite, tique nervoso, é uma crise, constante crise de ansiedade faz com que a pessoa tenha. É aquelas dermatites, Lu, que você tem e a pessoa vai no médico e o médico fala assim, ó, faz todos os exames e não acha. não tem nada. É tudo É emocional, psicológico. é tudo psicológico. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Os pensamentos intrusivos, eles podem acontecer independente do grau da ansiedade? Pode. Existe o toque de pensamento, tá, gente? Existe como existe o toque de limpeza, o toque de mania, né, que a gente chama transtorno obsessivo compulsivo, existe o transtorno obsessivo de pensamento. A pessoa precisa fazer terapia para poder entender quais são os gatilhos, ela precisa fazer uma autoavaliação para entender quais são esses gatilhos que disparam, fazem com que ela tenha constantemente pensamentos. E os pensamentos intrusivos são sempre pensamentos negativos. Sim, Pensamentos sempre negativo. bem negativos. E muitas vezes, dependendo se não tratado, pode gerar pensamentos suicidas. Olha aí. Tá? É Olha. uma situação séria. Uhum. Seríssima. Olha, adorei o tema. Assim, a próxima live é o medo de casar ou de deixar de casar. Por exemplo, a Lu tem medo de casar. A Val e eu já temos de não casar. Peraí. Gente, ai, Senhor, muitas brincadeiras. Outro comentário interessante que eu ia colocar aqui é a Vanessa Van, que ela colocou aqui depois da regressão, ela descobriu muitas coisas sobre ela, tá?
muitas coisas que ela então não tinha identificado. E isso também é muito importante, porque a minha regressão me mostrou traumas de infância que eu não tinha nem lembranças mais. Foi maravilhosa, essa regressão foi maravilhosa, realmente. Que ela nem Sublimou, né? imaginava, e eram traumas lá atrás, que traziam ansiedade, que traziam uma série de situações no presente dela, e que eram coisas que ela nem se lembrava, que estava muito distante. Sublimou, na verdade, né? Bloqueou a informação para não sentir a dor. Mas muito bom, parabéns, viu? Parabéns por tomar essa decisão de cuidar de você. Isso é E, maravilhoso, gente. O autoconhecimento elimina muitas dores. exato. Bem, acho que, pessoal, aqui a gente já respondeu, né, as perguntas de quase todo mundo, de todos, né, na verdade nós respondemos. Acredito que sim. Bem, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né, peço perdão pelo atraso, que foi a primeira, eu estava aqui, cadê os botões, mas eu consegui, entendeu? E quero agradecer a sua presença, Lê, agradecer a presença de todos que estão aqui, os meus pacientes, os pacientes da Lê, convidados, quero agradecer mesmo de coração, família, amigos, né? E nós vamos aí, a nossa ideia é fazer uma live por mês, né, Lê? Exatamente, a gente fazer uma live por mês para trazer assuntos, assim, a Dani vai colocar uns assuntos para vocês, a equipe dela, né, que ela está muito bem assessorada, vai colocar os assuntos para entender, para ver o que vocês estão precisando de informação e a gente traz essa informação para vocês. Nós tínhamos pensado em TDAH, mas assim, aceitamos sugestões para que vocês Sim. possam ter respostas. E assim, gente, olha, eu vou falar para vocês que estão com medo de casar, faz uma sessão com a Dani no individual e analisa se isso é uma ansiedade, né? Ou se o noivo ou a noiva aí não está muito legal. Exatamente. Se já dá para começar uma terapia de casal, né, Dani? Vou começar a fazer uma terapia de casal aqui para a gente tirar os bloqueios e os traumas, exatamente assim, né? É. Pessoal, gratidão a todos. E realmente a gente aceita sugestão, tá? De temas, casar ou não casar. A Lê queria trazer TDAH, Uhum. né? Mas assim, vamos manter sugestões, porque a nossa ideia é fazer aí mais lives, uma por mês, está garantido, né, Lê? Exatamente. Foi um Então, prazer, teve bastante gente também que veio, as minhas mentoradas, o pessoal também que é aluno, né, pacientes, assim, eu fico aí muito feliz com a presença de todos, espero que esse conteúdo tenha agregado para vocês em conhecimento, desejo aí uma excelente semana para todos, e um grande beijo no coração de quem quer casar, de quem não quer casar, de quem quer fugir, dos noivos em fuga. exatamente. Eu, Dani, a Adri aqui, ela também, a Dani também tem medo de casar, eu sei, Dri. Não, vamos trabalhar isso, inclusive a gente tem sessão, vamos correr lá para o escritório. Beijo, pessoal, agradeço a todos mais uma vez, a Beijo. Lei, a todos e gratidão a todos, nós vamos nos encontrando, tá? Um beijo, um Beijo, abraço a todos. pessoal. Boa noite, prazer conhecer todos. Tchau. Tchau.